Olá, queridos alunos da Casa do Concurseiro e demais não alunos também. Estou aqui, direto da praia de Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte. Olha que vista, olha que vida difícil, dá uma olhada. Com esse visual complicado, eu vou comentar para vocês a prova do Banco do Brasil. Acabei de fazer a prova, voltei agora, tomei um pouquinho. Café da manhã. Estamos aqui no fuso horário aqui de Natal. Na verdade, não tem horário de verão, uma hora a menos. Vou comentar para vocês então sobre a prova do Banco do Brasil, ok? Que aconteceu hoje, né? A data da gravação desse vídeo. A prova da FCC. Bom, de uma maneira geral, a prova foi dentro do que a gente esperava. Primeiro, a interdisciplinaridade, como foi anunciado pelo diretor de RH do Banco do Brasil, que poderia ter nessa prova, que deveria ter, e uma prova mais de acordo com o perfil do que o cara vai usar dentro do banco, era coisas para inglês ver, como nós já vimos comentado. Pelo fato de dificilmente um cara lá de informática, de conhecimentos bancários, vai conseguir entender alguma coisa de matemática financeira para fazer essa relação. Então, por isso, vimos que a prova deixou um pouco a desejar nisso, não só na questão da interdisciplinaridade, que na verdade ela caiu bem claro numa questão de informática, nas demais pouco essa relação, mais um comentário do que uma própria questão que envolvesse conhecimento de mais de uma matéria. E também a questão de aplicabilidade da prova em relação ao trabalho do funcionário, né? Se você pega uma prova que tem 7 questões de conhecimentos bancários, puxa, o cara vai trabalhar em um banco e 7 de 60 são de conhecimentos bancários, é um pouco mais que 10%, é um percentual muito baixo se tu pensar que é o principal conteúdo, principal conhecimento que o cara vai precisar dentro da função bancária. Dentro das provas de matemática, nós tínhamos 10 questões de matemática, 2 de matemática financeira, deixou muito a desejar. O matemática o cara precisa para trabalhar em banco é matemática financeira, saber calcular a regra de 3, ele nunca vai usar dentro de um banco. Saber calcular a média, mediana, pelo amor de Deus. Então, o que realmente deveria cair na prova, a prova deixou muito a desejar com a aplicação. Mas está tendo uma melhoria, já houve, como eu disse, a questão de informática, que já é uma tendência, né? Já está tendo uma melhoria em relação às demais, mas ainda está muito aquém do que a gente esperava. Bom, vamos começar então comentando sobre a prova de conhecimentos bancários. A prova de conhecimentos bancários foram 7 questões. As 7 questões, uma só é possível recurso por conteúdo fora do edital. As demais estavam tranquilas, esse era o problema, tranquilas demais. A FCC estava com uma cara de mais Cés Gran Rio, uma prova de muita facilidade de acesso. O cara que nunca estudou conhecimento bancário, provavelmente ele ia acertar alguma coisa daquela prova, um cara que nunca viu isso, o cara que é um correntista de banco ia acertar alguma coisa. Então foi uma prova um pouco complicada por isso, porque nossos alunos estavam muito melhor preparados, estavam preparados para detonar uma prova bem mais complexa e a prova foi muito fácil, acaba nivelando por baixo, o que acaba sendo ruim. Mas vamos lá, né? A prova foi feita, não tem muito o que fazer. Vamos comentar uma das questões. A primeira questão, ela falava, aqui estou com o meu papelzinho do gabarito aqui, que eu copiei, que eu podia sair, então trouxe aqui anotado. A primeira questão falava de fundo garantidor de crédito, um pouquinho para refrescar a garganta. Ali o candidato pode ter ficado com dúvida pelos 70 mil reais e os 20 milhões, mas lembre-se, 20 milhões é apenas para DPGE, e ele citava na questão que era a conta corrente, então não tinha como errar, 70 mil reais é o valor salvo ali. Depois nós tínhamos uma questão da CVM, tá entre as palavras-chave que a gente bateu muito na sala de aula, né? Entre os assuntos chaves, fundos de investimento, quem é que controla isso, instrução CVM 409. Nós falamos que tudo que eu falar aquelas palavrinhas mágicas, tudo é CVM, sem nenhuma complicação também, uma questão muito fácil. Resposta certa, Comissão de Valores Imobiliários. Depois a gente tinha a questão que realmente cabia recurso, porque ele perguntava quais são os supervisores do sistema financeiro, exemplos de 2 supervisores. A questão era fácil, acredito que todo mundo acertou, que é uma questão que os supervisores ali eram o Banco Central e SUSEP. Por que do recurso, então? O recurso é pelo fato de SUSEP não constar no edital, então eu não posso cobrar como solução de uma questão de prova. No edital de estrutura do sistema financeiro nacional constava apenas CMN, CVM, Banco Central e também o Copom, e ninguém mais. Então não posso cobrar, então por isso ela cabe recurso, nós vamos entrar com recurso. Se a banca vai aceitar ou não vai aceitar, aí é problema da banca. Ai, professor, mas eu acertei. Problemas, né? A gente tem que entrar com recurso, o que é justo, não importa se você acertou ou não, é de maneira geral. Acho que todo mundo acertou essa questão, mas nós vamos entrar com recurso assim mesmo. Uma outra falava sobre garantia de uma instituição financeira, quando uma instituição financeira presta algum tipo de garantia. A garantia que se tratava era a fiança bancária, também muito fácil, não tinha como errar essa questão. Depois a gente tinha uma questão... Opa, só um pouquinho. Aqui. Depois a gente tinha uma questão de lavagem de dinheiro, que perguntava as fases, lavagem de dinheiro, também batido. A maioria dessas questões foram todas dadas no pré-prova, muito bom, né? Que é colocação, é o COI, né? Quais são as fases da lavagem de dinheiro, colocação, ocultação e integração. Também bem fácil essa questão, também trabalhada em sala de aula, dada no pré-prova também. A
A outra perguntava qual tipo de investimento que eu consigo transformar em renda vitalícia ou um saque. Falava um investimento que vira uma renda vitalícia, matou a questão. Eu estou falando de plano de previdência. A resposta poderia ser PGBL ou VGBL. Nesse caso, era PGBL, ok? Beleza, então essas foram as questões de conhecimentos bancários. Vamos agora comentar as questões de atualidades do sistema financeiro nacional. A prova ela continha 5 questões, como nós previmos no sócio simulado, também foi em torno de 5 questões. Uma pena que o cara de atualidades, acho que não era do mercado financeiro, ele acabou fugindo do tema em 2 questões. Uma questão ele me pergunta sobre o BRIC e uma outra questão ele pergunta sobre o Mercosul. Isso é atualidades, geografia, sei lá que coisa é essa, mas não tem nada a ver com o mercado bancário, não tem nada a ver com o sistema financeiro nacional. Por isso nós vamos entrar com recurso contra a questão que fala sobre BRIC e questão que fala sobre Mercosul, ok? Porque não são assuntos que estão de acordo com o edital, então as questões têm que ser anuladas. Mas, respondendo às questões, como ele perguntava os países do BRIC, nós trabalhamos isso por coincidência dentro da aula de atualidade do sistema financeiro nacional, mas foi uma coincidência ter comentado no BRIC quais são os países que compõem no BRIC: Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, BRICS, né? Que na verdade já era com a inclusão da África do Sul no final. Essa era a resposta correta, então. Depois, deixa eu só virar meu papelzinho. Aqui. Depois ele perguntava uma questão aí sim que tem a ver com a parte de sistema financeiro, né, a parte de atualidades dentro do mercado financeiro, que falava sobre a queda dos juros, um dos motivos que explicava a queda dos juros. Ele usou um motivo que não é tão usual, mas é um dos motivos, é a questão da portabilidade do crédito, que é o cliente poder pegar o dinheiro, a portabilidade das dívidas, né, do crédito. É o cara poder pegar uma dívida que está no banco e ir para o outro, e com isso incentiva a competição entre os bancos e acirra essa competição, reduzindo a taxa de juros, colaborando para a redução da taxa de juros. Uma outra ele perguntava, dada também na sala de aula, dada no próprio pré-prova, que é qual banco foi liquidado em setembro de 2012. Resposta certa, Cruzeiro do Sul. Lembra que eu falei para vocês que era o banco-chave porque era o mais recente que foi liquidado, né? E era o maior também dos bancos pequenos que foram liquidados. Depois essa daqui, imbecil, né? Desculpa, não é que é imbecil, eu falei uma palavra complicada. É uma questão muito fácil, óbvio, que qualquer um teria respondido, que perguntava o que o governo fez para suprir o déficit habitacional, né? Então, óbvio que o programa do governo é o Minha Casa Minha Vida, tem um pouco a ver com a área e tal, de conhecimento do mercado financeiro, mas é uma coisa muito batida, muito fácil essa questão. E aí vem então a questão do Mercosul, que perguntava qual país que ingressou no Mercosul recentemente e tal. A resposta correta era Venezuela. Então, para finalizar essa parte, a prova nós vamos entrar com recurso na questão do Mercosul e na questão do BRIC, ok? Agora, matemática financeira. A decepção foram apenas 2 questões de matemática financeira dentro de toda uma prova de 10 questões. Como eu falei, o cara vai trabalhar em um banco, ele tem que saber matemática financeira e não calcular uma média ou uma mediana, ou, né? Então, eu achei um pouco mal a divisão, no mínimo, mal distribuído, tinha que ser no mínimo meio a meio, no mínimo. Então as 2 questões foram muito fáceis de conhecimentos bancários. Realmente ele queria nivelar por baixo, por algum motivo essa prova foi muito fácil. A parte de matemática financeira que perguntava qual é a taxa real, uma questão que dava lá uma taxa aparente de 6,59 e uma inflação de 4,5. A taxa real nós estudamos que é um pouco inferior à subtração das taxas, então se tu subtrair isso dava lá 2,2 alguma coisa, 2,0 alguma coisa. A resposta correta era 2%, tá? Fazendo a divisão, tem que na verdade dividir as 2 taxas, dá 2% exato. Depois a gente tinha uma questão muito simples também, que era de SAC, Sistema de Amortização Constante, que perguntava qual era o valor da 5ª parcela, que era a última parcela. Aí ele deu a tabela pronta, não teve nem que fazer trabalho, estava tudo lá. Então o valor era R$ 166.400. Esse era o valor. Eu acabei, como eu tenho que ficar 1 hora lá e não tinha o que fazer, eu resolvi as questões de matemática. Provavelmente o professor Zé Moreira deve comentar elas e resolver com vocês já um vídeo depois que publicada a prova, porque é complicado comentar a prova sem os dados, mas eu já peguei o resultado para diminuir um pouco a sua angústia nas questões de matemática. Então anota aí os valores, só anotei os valores para ficar mais tranquilo, tá? 1.313, 900, 19, 4, 57, 163, item 3, que tinha que escolher qual dos gráficos, era o gráfico 3, e número 40, tá? Esses eram os valores ali, você vê se confere com a tua prova, não sei se você vai lembrar disso. Então esse foi o nosso comentário da prova. Tenho certeza que nossos alunos detonaram essa prova, como eu disse, estava muito mais fácil do que a gente esperava. Nós estamos preparados para muito mais, FCC vem mais forte que você vem muito devagar, essa provinha aí é para amador. Nós estamos esperando uma coisa muito mais difícil, a gente sabe que você é capaz, nós temos certeza que você tem condição de fazer uma prova mais difícil para nós. Vamos esperar uma mais difícil no Rio Grande do Sul. Para aqueles que detonaram a prova, não esqueçam de colocar o resultado de vocês no nosso
no nosso ranking que vai estar disponível no site a partir de segunda-feira já. Na dia da divulgação, depois da divulgação do gabarito, estará o nosso ranking disponível. Coloca a sua nota, vê como você foi e um abraço a todos, sucesso, futuros funcionários do Banco do Brasil.